Olá pessoal, me chamo Jonathan Augusto Sofka e vou começar com um tema para nós debatermos diante algumas séries aí, 2, 3, 4 aulas, dependendo do conteúdo que nós temos, que é bem espesso, mas é sobre apologética cristã, tá? Para começar é com muita alegria, né, nós estamos juntos, vocês participando, eu aqui, distribuindo e passando esse conhecimento que um dia Deus me concedeu, né? Isso não é para minha glória, para a glória de outras pessoas, mas para que o corpo de Cristo seja edificado. Ainda mais num conteúdo tão importante desse que é a apologética cristã, tá? Pessoal, vamos começar com a apologética. Né? Hoje nós podemos falar assim que é o estudo das religiões não declaradas. A apologética não é isso. Apologética, a palavra apologética não significa isso, tá? Apologética vem do latim, do tardio, né? Do tardio do latim é apologeticus, tá? Por derivação assim de apologia, defesa verbal. Né? Nos Estados Unidos nós temos uma palavra bem próxima que chama é, apologia. 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 Acho que é isso aí. Significa pedir desculpa. Tá? Mas isso não tem nada a ver com a apologética que nós conhecemos. Nós não vamos pedir desculpas, nós não vamos pedir perdão por algo que nós estamos defendendo, que é a nossa fé. Tá? Amados, para deixar bem claro, nós vamos fazer essa série de vídeo aula em relação à apologética. É vídeo aula mesmo, não é uma pregação, não é algo dinâmico, algo que você vai... Nossa, nós vamos aqui trabalhar em foco da apologética, tá? Não entro em debate, não peço para mim debater. Se quiser colocar comentários no vídeo, pode colocar, a vida é sua, o problema é seu. Não venha me discutir comigo, tentar me afrontar, que eu não vou combater ninguém, tá? Essas videoaulas estou colocando na internet, mas são para pessoas que têm a sua fé assim reformada, uma fé cristã reformada, uma fé já não alterada, uma fé dentro dos parâmetros bíblicos, tá, pessoal? Então, o apologético deriva disso, da defesa verbal. Hoje é uma disciplina teológica, graças a Cornelius Van Til. Tá? Cornelius Van Til foi um dos pioneiros na apologética, né? Na teologia apologética, e ele que inseriu a apologética no meio teológico. Tá? Antigamente a apologética ela não era do meio teológico, a apologética era apenas até então, antigamente, se você fosse estudar apologética, era uma das matérias mais assim maçante e chata que existia. Mas foi passando o tempo e a apologética veio tomando forma, e hoje a apologética, graças a Deus e ter orientado esse senhor, que morreu em 77, Cornelius Van Til, ele inseriu a apologética dentro do curso de teologia. Tá? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, dentro da teologia existe a teologia sistemática. Né? A teologia sistemática nada mais é do que eles... Como é que eu posso? Estabelece e afirma as verdades da fé cristã. Estabelecer e firmar as verdades da fé cristã. Tá? E a apologética vem junto com isso, né? Nessa entrada, junto com a teologia sistemática, ela se dedica à defesa dessas verdades que a teologia sistemática confirmou e afirmou da fé cristã. Tá? A apologética não é uma palavra cristã. Tá? Isso é bom deixar bem firmado, porque a apologética ela não é uma palavra cristã. Então por isso que deve se dizer apologética cristã. Tá? A apologética ela se desenvolveu, por isso que hoje ela posso considerar a apologética cristã, porque ela se desenvolveu no cristianismo. Enquanto algumas religiões, como o Islã ou o budismo, houve umas tentativas menores. Assim, quando o termo apologético não é seguido de especificação, é quase sempre entendido como apologética cristã. Então, muitas vezes, algumas pessoas utilizam a apologética, né?
apologética. Aí na hora você, a apologética é cristã. Mas não, a apologética ela não é cristã. Ela se desenvolveu no cristianismo e hoje, se você não colocar algum adjetivo junto com a apologética é, apologética budista, pronto. Aí apologética budista. Então, entendendo? Vamos lá então. Então, ou seja, como a prática da explanação, né, demonstração de ordem moral, científica e histórica, e várias outras, e defesa sistematizada da fé cristã. Sua origem, credibilidade, autenticidade e superioridade em relação às demais religiões e cosmovisões. Tá? Então é isso, é a defesa nossa em relação a todas essas partes da fé cristã. Tá? Todos os cristãos já estão familiarizados com a grande comissão, né, que foi a ordem que Jesus deu no Evangelho para que todo mundo pregue a toda criatura, né? Mateus 28:19, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também tem Marcos 16:15-16, Atos 1:8, tá? As pessoas que se dedicam, né, os evangelistas que se dedicam nessa parte de evangelizar, ele sente grande dificuldade em manusear corretamente a palavra de Deus quando questionado sobre a exposição que fazem do Evangelho. Alguns escritores, quando abordam sobre o tema evangelismo pessoal, costumam dividir as pessoas que vão dialogar em 4 grupos. Tá? Então, eu que vou lá evangelizar. Geralmente são divididos em 4 grupos. Não que você divida na hora que vai evangelizar. Entendam bem. Estou tentando medir minhas palavras para que não tenha nenhuma sobreposição ou alguma contradição naquilo que eu estou falando. Então, é dividido em 4 grupos. Tá? Os cristãos, os desviados, que pode ser subdividido em 2 classes, sobre os penitentes e os impenitentes. Tá? Aí vem o pessoal incrédulo, né? A pessoa que pouco ou nada ouviram falar do Senhor Jesus Cristo, e os heréticos, que os heréticos são os mais chatinhos. Se você perguntar para qualquer um grupo de evangelista, você pode ter certeza qual que é a pessoa, qual que é o grupo desses 4 aqui, qual que é o pior grupo de ser evangelizado. Eles vão falar com toda a sua dúvida, os heréticos. Tá? Isso porque eles hostilizam a pregação do Evangelho, mas também apresentam fortes objeções às doutrinas bíblicas, causando em grande embaraço aquele que evangeliza. Por esse motivo, não são poucos os cristãos que abandonam o trabalho de evangelização pessoal, porque não encontraram preparado para dialogar com os adeptos das seitas e religiões não cristãs. Tá? Então é assim, pessoal. Geralmente isso acontece. A pessoa ela vai evangelizar, vai pregar, vai discipular alguém que não é da religião dela. Então, dentro desses 4 grupos, ela vai evangelizar o herético. Então, o herético lá, ele fala, não, cara, por que Cristo morreu? Vai pregar, vai evangelizar um cara do Islã. Eu falo, cara, eu não consigo entender como um Deus todo superior, que criou os céus e a terra, se fez homem, tá? Você fez homem e aí ele morreu por mim? Não, pera aí, me explique direito isso. Nessas pontas, nessas partes, nessas perguntas que os evangelistas ou as pessoas que não necessariamente evangelistas, mas que estarão pregando, né, apregando o evangelho para essa pessoa herética, ela vai, ou você está firmado, ou você vai estar bem firmado, ou nessa hora você entendeu? Nessa hora você vai dar aquela baqueada. Então, qual que é o primeiro passo? Entender. Por isso, o porquê de estudar apologética. Tá? Mas nós estávamos falando o que é apologética, né? Nada mais isso. Tá? O princípio desse estudo não é combater, e sim edificar. Tá? Não é confrontar, mas você vai explicar, não vai acusar, mas você vai... não vai estar acusando ninguém, mas você vai estar... mostrando para aquela pessoa dentro da verdade bíblica, tá, pessoal? Isso é uma verdade, essa é a verdade que nós seguimos, os cristãos, pelo menos, nós seguimos essa verdade,
é a única verdade para nós, é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. Então sempre, se você é um cristão de coração mesmo, você vai sempre fazer essa pergunta: eu creio em Deus? Creio. Eu creio na Bíblia? Creio. Eu creio que tudo que está aqui vem de Deus? Creio. Então, aí você pode começar um estudo. Porque se você não conhecer isso aqui, não adianta você ser missionário, não adianta você ser evangelista. Ah, mas aí o Espírito de Deus, o Senhor nosso Deus, Ele que nos guia. Não, amados, abre a cabeça. Presta atenção. Pesquisa na Bíblia, vai. A palavra conhecimento. O que no livro de... Se eu errar, depois eu coloco na legenda. Mas o que no livro do profeta fala? Meu povo padece por falta de conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então o estudo da apologética é para que o crente ou a pessoa cristã, ela venha estar amparado para caso um seguidor de uma seita, de uma heresia, de qualquer religião, chegar nele e tentar impor aquela verdade que para ele é verdade. Então isso entenda muito bem. Não é só porque você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus se revela através da palavra de Deus, através do Filho dele, que você é o dono da verdade. Tá? Você não é o dono da verdade. Quem é o dono da verdade é Deus. Então, você entende que isto é verdade, mas talvez a pessoa não entenda. Mas ela não é que ela não entende porque ela é um demônio, porque ela é o saci. Não, ela não é o saci, ela não é o demônio. Ela não entende por falta de conhecimento. E quem é a pessoa que traz esse conhecimento para ela? Nós. Você, eu e todo o resto do planeta. Todos os restos cristãos. Então, para isso. Então, o cara chegou lá na minha casa domingo de manhã. Meu Deus, eu saí para fora. Já acorda brabo. O que você quer? Eu vim falar de Jeová para você. Amado, não trata mal. Não fala não. Vai lá falar com a pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa ela tem uma fé muitas vezes muito maior que nossa. Muito maior do que a nossa. Vou contar uma experiência. Tem um amigo meu que ele faz malabares, né? Ele estava na praça fazendo malabares, ele é filho de pastor e ele é pastor de adolescentes. E nesse momento ele estava ali com suas bolinhas e chegou um grupo de evangélicos para falar com ele. E você nessa vida, tá entendendo? E você nessa vida, veja bem que eu vou falar de Deus para você. E ele 100% beleza, vamos lá, vou conversar. E os caras não conseguiam. Ele falou: não, cara, mas eu quero conhecer esse Deus. O que é esse Deus que você está me falando? O que esse Deus faz na tua vida? Aí o cara: o evangelista, evangélico. Mas mas me mostra esse Deus. O que Deus tem feito na sua vida? Eu quero ver esse Deus da tua vida. Sabe o que aconteceu? Eles viraram as costas e foram embora. E logo depois, ali uns dias depois, estava ele e o irmão dele e um grupo de uma determinada seita chegou e falou com eles: cara, eu quero te apresentar, tal. E você vê que todas as contradições, eles chamaram para tomar um café na casa deles, eles foram tomar café e eles liam na Bíblia aquilo que esse grupo estava falando para eles, tá? Falava: olha, mas veja bem aqui no livro tal, tá escrito isso, sobre isso aqui, isso que a gente está pregando para você. Daí eles falavam: mas me explica isso então. E o cara simplesmente: não, mas realmente está escrito aí, mas... Você está entendendo? Vocês estão conseguindo entender? Não. Aquele pessoal que trabalha numa seita, pertence a uma seita, eles têm muito mais ao amor ao Deus que eles servem do que o próprio evangelho que veio pregar para ele na praça. É forte, né? Resumindo tudo, o estudo apologética é para que você entenda quem é Deus, qual é o seu Deus, qual é a sua religião, qual é a sua fé, para que você entenda a sua fé. E aí você defenda a sua fé, mas não para combater, não para bater em ninguém, mas sim para que quando chegar um desse adepto, dessa outra seita, dessa heresia, ele chegar a falar com você, você não combata, mas você evangelize ele. Porque você vai falar assim: eu quero te apresentar o meu Deus. O Deus que tem feito maravilhas em mim, o Deus que me transformou, o Deus que me tirou do mal, e eu quero te apresentar o meu Deus.
Amém, amados? Meu copinho. Ganhei de presente de casamento. Amém, amados? Vamos lá então. Então, apologética, vocês já entenderam. Nós não vamos aqui brigar com ninguém. Nós vamos pegar a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos achar o que em determinada seita ou religião não cristã ou uma ou conjunto de heresias, o que essa igreja está pregando e realmente o que ela está pregando. Nós não vamos estar mentindo e nem inventando nada, tá? E aí, em cima do que eles falam, nós vamos na palavra de Deus entender isso e aí o nosso conhecimento cresça. Amém, amados? Então vão ser ali de 28 a 30 minutos de aula. Não vai se estender mais do que isso. Até então, para que você não se enjoe com a minha voz. Até eu me enjoo com a minha voz às vezes. E para que você também seja edificado, tá? Vamos lá, pessoal. Então, apologética é sempre isso. Eu estava falando sobre os heréticos. Então, para que você não seja atacado, influenciado, enganado por uma seita, nós vamos estar com isso bem firmado em nós, tá? Todos os cristãos, tá? Todos os cristãos evangélicos reconhecem que a palavra de Deus é a única fonte de autoridade e indiscutível em matéria de fé e prática. Em unissono, ou cremos, ou os artigos da fé das igrejas evangélicas declaram: cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Ou cremos, ou os artigos da fé das igrejas falam que a Bíblia, que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E a única regra de fé inotável. É notável que isso está plenamente de acordo com a posição dos crentes de Tessalônica, como podemos ler em 1 Tessalonicenses 2,13. Tá? Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus. A recebeste como palavra dos homens, e não como palavra dos homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os crentes. O que é essa palavra para você? A palavra de Deus, não dada por homens, mas dada por Deus, para que nós e para que os outros crescem. Mas se isso é uma realidade inegável, por que então poucos crentes conhecem satisfatoriamente a palavra de Deus? Porque muitos não estão aptos para atender a recomendação de 1 Pedro 3,15 que diz: antes, santificai-vos ao Senhor Deus em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão, aquilo que a gente falou, com mansidão, e temos a qualquer que pedir vós razão da esperança que há em vós. Quem pedir? Quem pedir? A qualquer que vos pedir esperança que há em vós. Entenderam, amados? É isso aí. Muitas vezes eu já vi casos, tá? De pastores. Tá? A gente está falando aqui sobre a palavra, né? A palavra de Deus mas eu vejo muitas vezes pastores que pegam isso aqui, né? Pegam a palavra de Deus e fazem disso aqui um trapo. É forte? Não. Fazem disso aqui um trapo. Sabe o que é? O que é um trapo? Um trapo é um pedaço de tecido qualquer que você cola para remendar um buraco. Tá? E você pega esse trapo, que eles usam isso como trapo, e eles começam a pregar com esse trapo. Não com a palavra inteira. Mas eles pegam esse trapo e começam a colocar em buracos aonde eles não querem que o pessoal enxergue. Vou te dar uma dica. Pessoal, nós temos uma igreja aí neopentecostal no Brasil. Pessoal, venham aqui. Venham aqui porque aqui os seus problemas serão todos solucionados. Venham para a campanha da fé. Venham para a campanha da fé. Venham aqui para os 7 dias da campanha da fé. Venham aqui para que aumente a sua fé. Venham aqui para que você alcance a sua graça. Venham aqui porque sua bênção está aqui. Venham aqui porque Deus está aqui. Sabe o que é isso? É você pegar essa palavra inspirada por Deus, pinchar no meio do banhado, e aí você vai lá e pega alguns pedaços dela,
Não, esse pedaço aqui eu consigo ganhar alguma coisa. Mas com esse aqui, não, não, não. Não, não, não. Aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador, amém, amém. Aí tudo bem. Mas que aceitando a Jesus Cristo, todos os seus problemas vão começar a cessar? Não, 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 não. Não, isso eu não consigo, sabe por quê? Porque senão a minha igreja vai começar a falir. Se eu começar a falar que já Deus já depositou tudo que ela precisa dentro do coração dela, não, eu não vou conseguir mais fazer campanha do milagre. Se ela ali que Jesus já levou os nossos problemas, as nossas... não, 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 eu não vou conseguir mais dinheiro. Não, eu não vou conseguir mais... eu não vou mais conseguir membros. Irmão, acorda. Abre a sua cabeça. Abre a sua mente. Conheçam a verdade do Senhor, que você vai começar a ter uma outra revelação. O Espírito Santo vai começar a trabalhar em você diferente. Sabe por quê? Porque você não vai ler isso como um artigo religioso. Algo que você lê quando você está mal, algo que você lê para tapar algum buraco. Não, 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 eu vou na igreja porque meu marido me deixou e eu vou começar a ir na igreja porque daí aquele vazio vai começar a sumir de mim. Não é porque está aí na igreja, animal. Não é porque está aí na igreja. Esse vazio está sendo preenchido porque Deus vai começar a habitar em você. Ai, você fala muito grosso. Não, eu não falo grosso. Eu não falo grosso, sabe por quê? Eu vou te mostrar um cara aqui que fala bem mais grosso do que eu. E ele é meu ídolo, tá? Meu ídolo, que nem diz um amigo meu aí, tá? Vamos achar aqui. Jesus, que é meu ídolo. Achei! Porque na verdade João desculpa, tá, pessoal? É Atos 1, tá? Ali do 3. Não, do 2 para baixo. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes do reino de Deus. Falando das coisas concernentes do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém para que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. São muitos depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam reunidos perguntaram, dizendo, Jesus, restauraste neste o tempo de Israel? E disse, não pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Amados, você acha que eu sou grosso? Dá uma lida nisso aqui. Jesus, a última palavra que o nosso Senhor amado, aleluia, falando aqui na terra, falando sobre o maravilhoso Espírito Santo, falando sobre essa pessoa linda que é o Espírito Santo, falando que eles não iam ficar órfãos, falando que ele ia para cima, ele ia mandar fogo em cima deles para que eles fossem e pregassem o evangelho. Sabe o que a negada fala? Nessa hora aí que o senhor vai descer, vai fazer um incentinho, vai pegar umas placas aí, vai sair com o carro anunciando a sua eleição para prefeito da cidade? Acho que Jesus nessa hora ele fala assim, meu Deus do céu. Ai povo, não te pertence saber o tempo. Não te pertence saber o tempo ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora cale a boca e deixa eu terminar de falar. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E eis que minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Falando isso, ascendeu aos céus. Entendeu, amados? Estão conseguindo entender? Amém? Estou muito rápido? Não. Está quase acabando nosso vídeo, tá? Vamos só terminar essa parte. Então, vamos fazer aqui recapitular aqui tudo que a gente falou sobre o que é tudo que a gente estava falando até agora. Então, a apologética é o estudo das religiões não declaradas, tá? É o estudo feito pelo corpo de Cristo para estar amparado sobre
qualquer porvir de alguma seita, alguma heresia. A gente falou o que significa apologética, que é a defesa da fé, apologética cristã, que é a defesa da fé cristã, tá? Nós falamos sobre os evangelistas que vão pregar sem ter o conhecimento de Deus. A gente falou sobre os heréticos, a gente falou também sobre os cristãos evangélicos que reconhecem que a palavra de Deus é a única fonte de inspiração de Deus. A gente falou sobre os cristãos de Tessalônica. E agora, para encerrar, nós vamos ver por que estudar apologética. Por quê? Por que eu vou estudar apologética? A gente vai ver agora. A apologética trata de assuntos muito particular, trazendo conhecimento ao cristão para que não seja enganado por uma falsa doutrina, seita, heresia, entre outras coisas. A quais, se os cristãos que estão servindo a Deus em um ministério em tempo integral, tá? Estou falando um pastor, algo assim, no serviço secular, nós estamos falando de pastor no serviço secular, nós estamos falando de pessoas que trabalham e lá estão exercendo o ministério, ou em casa, ou em uma outra situação, e você está lá servindo a Deus. Se não estiver com a sua fé bem firmada na rocha, pode ser levado qualquer vento de doutrina, tá? O astuta esse lado do diabo, a tribulação do mundo. E o cristão, para aguentar firme até o final e cuidar para não cair, ele tem que ter toda a certeza e aprender muito bem a apologética, tá? Jesus Cristo falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Nesse texto você consegue observar que Cristo, nosso Senhor, falou para conhecer, se aprofundar na verdade do Evangelho. Ou se aprofundar nele, né? Porque ele é a nossa verdade. Fazendo um paralelo com isso, nós temos o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27, que diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu comparo com um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu as chuvas, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, por exatamente isso, Deus nos prepara pessoas e o Espírito Santo distribui seus dons com um propósito em comum: a edificação do corpo. Tá, amado? Sempre quando eu lia esse texto, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Isso aqui, ó. Bonitinho, né? Neuquiave. Nunca esqueça o quanto eu amo você. Minha esposa vendeu. Amém, amados? Aqui nós temos o retrato de uma mocinha e de um ursinho carinhoso, tá? Quando eu lia esse texto, né? Que tinha dois homens, um construiu na rocha, o outro construiu na areia, né? Eu pensava que era assim, ó. Esse homenzinho aqui, ele ia lá na rocha, firmava a sua casinha lá e construía a sua casinha. E, eu tô aqui na rocha, tô aqui em cima da montanha. E eu pensava que esse fulaninho aqui, ele construía sobre a areia a casa dele, né? Construí sobre a areia. Mas não. Depois, se você ler bem no original isso aí, você vai ver o seguinte: os dois construíram no mesmo alicerce, na mesma areia, tá? Mas o primeiro homem que Jesus fala é o que cavou mais. É o que foi cavando e chegou aqui na rocha firme. E cavou. E ficou firme. Agora o segundo, ele cavou e ficou só na areia. Aí acontece, o segundo, por ele ter se aprofundado, por ele ter conhecido, por ele ter aprendido, por ele ter edificado os seus pilares na rocha, veio o vento, veio o mundo, ou melhor dizendo ali, né? Veio os ventos fortes, os rios, e desceu a chuva e nada abalou. Já a primeira coisa que veio, por quê? Porque ele estava com a sua base em cima da areia. Ele estava muito vulnerável, ele não tinha conhecimento, ele não aprendeu. É isso que esse texto nos traz. Se você quer se aprofundar
para que o seu alicerce seja firme e estável, você tem que se aprofundar na rocha. Você tem que estudar a apologética por isso, para que você entenda, junto com a teologia sistemática, quais são as verdades e como você pode defender. A teologia sistemática é muito interessante por isso. Você aprende as verdades da fé cristã e a apologética você defende essas verdades. Então a apologética, sim, ela é sim algo que nós temos que aprender e nós temos que aprofundar. Amém? Por isso você tem que estudar apologética. Amados, a próxima aula nós vamos falar como identificar uma seita, tá? A gente vai falar, na verdade, basicamente a gente fala isso, como identificar uma seita. Na próxima aula, depois dessa aqui que vai vir, a gente vai falar quais são as seitas brasileiras, a gente vai falar um pouco de cada seita, a gente vai falar sobre as verdades dela, tal. Então não perca, assista, participe aí do fórum, eu não sei como é que chama esse negócio do YouTube aí, participe do canal, se inscreva no canal. Sempre vai estar chegando o seu e-mail lá. O Jonathan Sofka postou mais uma aula sobre apologética. E vamos lá, pessoal, divulguem. O pessoal que quiser assistir, mande para os seus amigos, para estar todo mundo assim se aperfeiçoando. São aulas, não são pregações, não são algo apenas espiritual, mas sai bastante raciocínio humano também. Não que nós estamos raciocinando humano, presta atenção. Nós estamos entendendo com a nossa capacidade humana, mas através do nosso espírito que é guiado pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Até a próxima semana. Que o Senhor abençoe vocês. Falou!